O que é a evitação e por que nós evitamos? Com certeza, a evitação já fez parte da tua vida em algum momento. Evitar falar algo que te deixa desconfortável, evitar ir na casa daquele amigo que tem um cachorro que te deixa desconfortável, evitar pegar aquele avião porque daqui a pouco tu sente medo de voar, evitar ir na academia porque tu se sente lá inferior com relação às outras pessoas que estão lá, evitar falar em público, evitar fazer aquela live, evitar começar o teu perfil no Instagram, evitar começar aquele canal no YouTube. A evitação é uma forma da gente se proteger do sofrimento, especialmente da ansiedade, e que faz com que a gente mantenha padrões de pensamento, mantenha esquemas disfuncionais e que preserve, de certa forma, o nosso ego de sofrer ali algum desconforto. Então, a evitação acaba fazendo parte do nosso dia a dia. E no vídeo de hoje, a gente vai entender melhor o que é a evitação e por que a gente evita. Se tu é novo aqui no canal, deixa eu te dar as boas-vindas. Eu sou a Alane Streit, sou psicóloga. Por aqui eu falo sobre conexões saudáveis, sobre autoestima, autocompaixão e formas mais funcionais da gente lidar com os desafios da vida. Já aproveita para te inscrever no canal, caso tu não seja inscrito, e deixar o teu like nesse vídeo. Diante de uma situação que nos pareça ameaçadora ou perigosa, a gente pode usar uma estratégia de enfrentamento chamada evitação. A evitação é uma parte da resposta ao estresse que é muito parecida com os animais que fogem diante de uma ameaça. Acontece que a gente evita quando a gente não se sente capaz ou forte o suficiente para dar conta daquele desafio. Então a evitação faz com que a gente se proteja, se preserve, ao mesmo tempo em que ela nos prejudica, porque a gente não desenvolve recursos e não entende ali as lições daquela situação ameaçadora. Então a gente segue ali escondidinho, evitando, passando despercebido, mas os prejuízos da evitação, eles aparecem em algum momento, seja na frustração da gente seguir evitando aquilo, seja no médio e longo prazo, quando a gente olha para trás e vê as coisas que a gente não deu início, né, que a gente não deu seguimento em função da evitação. Além disso, a evitação é um dos sintomas mais comuns dos transtornos de ansiedade. A gente avalia, né, clinicamente, que quanto mais a pessoa evita um objeto fóbico, né, quanto mais ela não faz um comportamento, maior é a ansiedade, maior às vezes é a fobia ou o transtorno de ansiedade que ela está lidando. Por exemplo, alguém que tem medo de voar, né, tem fobia de avião. Se essa pessoa não voa de jeito nenhum, a gente entende essa ansiedade, né, essa fobia dela como sendo muito grande, né, bem importante, tanto que ela nem se coloca em enfrentamento, a pessoa nem vai lá e consegue lidar com a ansiedade do medo de voar, por exemplo. Então, é importante a gente poder relacionar a evitação também nesse sentido de quanto que ela gera de problemas. Se a gente for passar um pente fino nas nossas questões, nós como adultos podemos evitar facilmente as situações. Se eu tenho medo de voar, eu posso facilmente não voar e ninguém vai perceber aquilo. Ou eu posso evitar de falar em público, eu nunca falo em público, não aparece o meu medo ali escancarado, porque a evitação encobre isso. Mas o problema da evitação é que ela vai botando para baixo do tapete problemas ali, coisas que a gente precisaria cuidar, precisaria olhar e que acabam sendo deixadas de lado. Então, nesse caso do avião, né, pode parecer que não tem problema nenhum se a pessoa tem muito medo, ela pode, sei lá, fazer um cruzeiro ao invés de pegar um avião para fazer uma viagem, ela pode fazer viagens mais curtas, ela pode pegar o carro e ir para alguns lugares que ela quer conhecer. Mas se acontecer de ela ter uma oportunidade importante de trabalho ou ela ter que fazer uma viagem ali de última hora e ela ter que pegar o avião, ela não conseguir pegar e não conseguir fazer o enfrentamento da fobia, pode ser um problema, né? Mesmo que ela dê um jeito daqui a pouco de tomar um ansiolítico ali na hora. E falando em ansiedade, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui para que tu possa assistir. A evitação pode acontecer de 3 formas diferentes.
Alguns de nós podem ter só uma dessas formas, outros podem ter todos, dependendo se a evitação for a nossa estratégia de enfrentamento mais comum. Então, quais são os 3 tipos de evitação? É a evitação comportamental, a evitação sentimental e a evitação cognitiva. Na evitação comportamental, a gente evita ir em lugares, fazer coisas, a gente evita falar em público, a gente evita pegar o avião, a gente evita de ter aquela conversa importante, a gente não faz o comportamento que a gente tem medo ou que nos pareça ameaçador. Na evitação sentimental, a gente evita sentir alguma coisa que seja desconfortável para nós. Então, a evitação sentimental, emocional, é como se a gente bloqueasse as nossas emoções. Pessoas que têm esse estilo de evitação costumam sentir que elas estão desconectadas das coisas, sentir que elas estão anestesiadas. Então, aquela pessoa que não sente tristeza, pessoas com níveis de evitação emocional maiores, elas costumam viver as coisas da sua vida e contar sobre situações que elas viveram, como se elas estivessem contando a história de uma outra pessoa, como se não fosse algo que aconteceu com elas. Tamanha a evitação e a desconexão. E o outro tipo de evitação é a evitação cognitiva, então a gente evita pensar sobre determinada situação. Eu não quero pensar sobre o meu ex, eu não quero pensar que segunda-feira vai ter aquela reunião difícil, eu não quero pensar que tu possa morrer, eu não quero nem pensar que tal coisa possa acontecer. Então, a evitação cognitiva, ela é a gente bloquear, a gente não querer pensar na situação. O grande dilema que a gente encontra com relação à evitação é que ela funciona. Ela, de fato, diminui a ansiedade no curto prazo, mas o que a gente precisa olhar é os prejuízos que ela nos dá a médio e longo prazo. Um dos grandes problemas da evitação é que ela nos impede de aprender as lições daquela situação. Então a gente evita e aí deixa de aprender, deixa de fazer o enfrentamento, deixa de aprimorar a nossa resiliência, aprimorar nossas habilidades. E ela também faz com que a gente erre ou não veja que a gente está errando na avaliação do quanto que cada coisa realmente é perigosa. Né? Evitação e evitação de situações de ansiedade, por exemplo, de ansiedade e de medo, fazem com que a gente acabe ficando numa postura de mais alerta, então tudo nos parece perigoso e a gente não enfrentando, não fazendo os enfrentamentos necessários, a gente acaba nos rendendo àquele medo. E aí a gente acha que, porque a gente evitou, né, a gente acaba tendo a lição de que era muito difícil mesmo aquela live. Ai, que bom que eu não fui. Que bom que eu evitei. E um outro problema que a gente não percebe assim a curto prazo sobre a ansiedade é que ela pode ir nos limitando. Então ela vai podando muitas coisas na nossa vida. Então imagina que tu é alguém que tem medo de voar, por exemplo. Olha quantas viagens daqui a pouco tu perde, quantas oportunidades de estar com as pessoas que tu ama e que vão envolver esse contexto do avião, né? Quanta coisa que pode estar aí, quanta facilidade que tu pode perder e deixar de viver, né, por manter o medo, manter a evitação tão viva na tua vida. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é da criança pequena que tem medo de ir no banheiro. Então eu vou contar para vocês para a gente ilustrar aí essa ideia da evitação. Imagina que uma criança pequena acordou no meio da noite e ela tá com muita vontade de ir no banheiro. Só que para ir no banheiro, ela tem que passar pela sala de casa. E ao passar na sala de casa, ela fica sentindo muito medo, como se tivessem monstros ali. E aí o que essa criança faz? Ao ir no banheiro, ela não acende a luz, porque ela pensa que se ela acender a luz, ela pode se deparar com os monstros e de fato ver os monstros que estão ali. Então ela vai bem rápido até o banheiro, faz o que precisa fazer e volta correndo com a luz apagada. Ela evitou olhar os monstros, ela evitou acender a luz. A evitação, de certa forma, funcionou, porque ela conseguiu ir até o banheiro e voltar, e ela conseguiu ali se desenrolar na situação. Mas qual que é o problema da evitação nesse caso? Os monstros, por mais que tivessem só na cabeça dela, eles ficaram vivos 100% do tempo. Se a criança não tivesse evitado e ela tivesse acendido a luz, ela poderia enfrentar o medo dela
e ela poderia colocar à prova se existiam ou não monstros, que no caso dela poderia ser refutado, né, que não haveriam monstros ali. Só que para poder confirmar essa nova ideia e testar a ideia de ter ou não monstros, ela precisava ter a coragem de acender a luz. E é isso que a evitação faz. Mesmo que silenciosamente, ela mantém verdades muito duras, disfuncionais e às vezes negativas e prejudiciais sobre a gente mesmo. Então, se por exemplo os meus monstros, né, o monstro que eu tô ali imaginando é fazer uma live no Instagram, eu não acender a luz, eu evitar, eu nunca fazer a live. Só que eu nunca fazer a live me dá a certeza e mantém a verdade de que fazer live é muito difícil, de que eu não vou ter condições de me desenrolar bem na live, de que eu não tenho capacidade mesmo para fazer uma live. Então tudo isso aqui fica mantido dentro de mim porque eu evitei fazer a live, evitei entrar em contato com o meu medo, evitei fazer esse enfrentamento. E se a gente for olhar, as pessoas que mais evitam, as pessoas que mais fogem dessas situações de ansiedade e de medo, são pessoas que elas nos passam uma sensação de infantilidade. São pessoas que nos passam essa ideia de que são frágeis, de que não vão dar conta, de que não vão conseguir. Porque quanto menos enfrentamentos a gente faz na vida, menos a gente consegue ter recursos e resiliência mesmo. Então, quanto menos enfrentamento, mais a gente fica nesse lugar de imaturidade. Então, por isso que fazer os enfrentamentos e ter coragem para acender a luz e ver se tem ou não monstros e lidar com os monstros se eles tiverem por ali é tão importante. E se tu chegou até essa parte desse vídeo pensando, muito interessante, mas isso aí não é para mim, eu não evito, eu enfrento todos os meus medos. Eu quero te dar um exemplo muito, muito comum de evitação, que é a procrastinação. Quem nunca procrastinou nada? Quem nunca deixou para amanhã? Quem nunca deixou ali algo rolando para fazer em outro momento? A procrastinação é a gente evitar, é a gente procrastinar, né? Deixar um tempo ali algo que está nos gerando insegurança, que está nos gerando ansiedade, algo que daqui a pouco sim é um pouco mais chato de fazer, que a gente vai ter que lidar ali com aquele desconforto. Então a procrastinação é uma situação muito comum de evitação. E a procrastinação traz um sentimento de alívio naquele momento, mesmo que é uma migalha, mas que mesmo que a gente não tenha consciência, o nosso sistema de recompensa se usa dele. Então a gente se alivia com a procrastinação e reforça esse mecanismo. E falando sobre o alívio é uma sensação que está relacionada com a evitação e com os transtornos de ansiedade, por exemplo, e que é muito importante que a gente não vá atrás desse alívio. Eu quero explicar para vocês mais ou menos como que acontece essa dinâmica ansiedade, alívio, evitação. Então imagina que eu tenho uma live no Instagram para fazer e eu tenho muito medo de fazer essa live. Então vamos supor que a minha live é quinta-feira, 8 horas. É segunda-feira, eu sinto um pouquinho de ansiedade. Terça, vai aumentando um pouquinho mais. Quarta e quinta vai subindo. Se eu evitar de fazer a live na quinta-feira, 7h30 da noite, eu vou ter uma queda brusca na minha ansiedade que vai ser proporcional ao alívio que eu vou sentir. E isso vai gerar no meu organismo uma aprendizagem de que é bom evitar, que é satisfatório evitar, que é gostoso evitar. É por isso que evitar tem um impacto imediato para além do nosso desejo, no que o nosso corpo vai gerar de impulso para que a gente evite uma próxima vez. Por isso que a gente fala que a evitação é um dos maiores sintomas dos transtornos de ansiedade, porque quanto mais a pessoa está evitando, mais difícil vai ser que ela consiga fazer os enfrentamentos necessários e que ela consiga fazer aquilo que ela precisa e quer fazer, como no exemplo da live. Então, se eu desisto de fazer a live no início, aqui, talvez o meu alívio vai ser menor. Tem aquela pessoa que tem medo de voar. Ela pode comprar passagem, ir até o aeroporto, tá na porta do avião e sai correndo lá desesperada pelo medo de fazer o enfrentamento. O alívio dela também vai ser maior, porque a ansiedade dela acaba num pico.
né? É diferente de alguém que já desistiu de comprar passagem antes. Por isso que quando a gente vai fazer um enfrentamento, é importante que a gente tenha ajuda, que a gente tenha um pensamento mais estratégico para que a gente possa ir até o final. Porque o que acontece? Se eu faço a live, ou se eu tenho medo de voar, e eu vou no voo, a ansiedade vai diminuir progressivamente, né? E com isso, o alívio também vai vindo proporcionalmente. Eu não vou ter a aprendizagem de que eu preciso evitar, que eu sou dependente da evitação. Para terminar esse vídeo, eu quero que tu tenha contigo uma perguntinha. O que eu tô perdendo ao evitar essa situação? Quanto eu tô perdendo ao evitar essa situação? Daqui a um ano, eu vou querer manter a minha evitação ou eu já vou querer ter começado os meus passos em direção a essa vida que eu quero ter, a esses desafios que eu quero ter começado a enfrentar? A evitação não é a única estratégia disfuncional que a gente pode ter. A gente pode ter tanto a evitação quanto a hipercompensação e a resignação. Então tem um vídeo aqui no canal sobre os modos de enfrentamento, eu vou deixar aqui para que tu possa assistir. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo, por ter assistido, pelo teu carinho comigo de estar aqui no canal. Espero que possa te ajudar e te inspirar a superar a evitação, que tenha respondido aí algumas dúvidas tuas. Lembra que se for muito difícil sair da evitação sozinho ou sozinha, busca ajuda, porque um profissional pode te ajudar a lidar com isso de um jeito muito mais amoroso e eficiente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, então. Um beijão e até o próximo vídeo.